O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho, Sónia Sapage, São José Almeida. Viva, eu sou Helena Pereira, bem-vindos. Estamos a gravar ao final da manhã de quinta-feira, 13 de outubro. E temos basicamente dois assuntos em cima da mesa. Um orçamento de Estado para 2023 que surgiu em conjunto com o Acordo de Rendimentos e Competitividade na Concertação Social e uma tempestade nunca antes vista, causada por declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que comentou de uma forma polémica a existência de 400 denúncias de abusos sexuais na Igreja. Vamos começar pelo Presidente. Estamos perante um universo de pessoas que se relacionam com a Igreja Católica, de milhões de jovens, ou muitas centenas de milhares de jovens. Haver 400 casos não me parece que seja particularmente elevado, porque noutros países e com horizontes mais pequenos houve milhares de casos. Marcelo foi muito criticado por ter dito isto. Vários partidos desafiaram-no a fazer um pedido de desculpa, coisa que não aconteceu de imediato. O Presidente optou por fazer uma nota, fazer novas declarações à comunicação social, agarrando-se à estatística da questão. Demorou 2 dias a retratar-se. Esta quinta-feira pediu desculpa, explicando que não era bem aquilo que queria dizer. O que é que se passa com Marcelo? eu já tentarei falar sobre o que se passa com Marcelo no fim, mas gostava de voltar aqui ao essencial da questão, que é o facto de ter sido a primeira vez que o Presidente pediu desculpa. Portanto, ele percebeu que, de facto, a situação foi bastante mais grave do que ele tinha ponderado, mesmo quando tentou corrigir aquela declaração ao longo do dia, por 3 vezes tentou corrigir, não é? Mas aqui eu acho que o desenrolar da situação e mesmo as declarações anteriores revelam que Marcelo Rebelo de Sousa tem, de facto, para ele a Igreja Católica é, de facto, uma instituição demasiado importante e, portanto, revelou estar mais preocupado em determinados momentos com o prestígio da instituição do que com as vítimas de uma situação, de pessoas da instituição, que não vítimas da instituição, e isto, apesar de tudo, não foi a Inquisição, não era uma política da Igreja. De qualquer forma, aqui para dizer que isto entra em contradição com o Presidente que nós conhecíamos, que ele quis apresentar-se como o Presidente dos afetos, ligado às pessoas, mas afinal estas vítimas não foram a sua prioridade, e isso é, de facto, há aqui uma brecha na persona do que o Presidente quis criar desde o primeiro dia do seu mandato, e isso acho que é o mais chocante, não é? De qualquer forma, ele de facto retratou-se. A forma como ele também reage também demorou há aqui vários momentos, fez, aliás já vinha de trás, não é? Mas há aqui vários momentos em relação a estas declarações em concreto, que é, primeiro, ele vê a questão pelo prisma do prestígio da instituição e não pelo prisma da questão que são os abusos sexuais. Vê pelo prisma do prestígio da instituição, pronto, mas também não foi assim tão mal em Portugal. Depois corrige para dizer, não, o que eu queria dizer é que, face à questão estatística, podia ter sido pior, e acreditamos que tenha sido pior, e isto ainda é curto face àquilo que eu acredito que seja o iceberg, e só agora é que se coloca a tónica nas vítimas. E eu acho que é aqui que há esta brecha na persona do Presidente dos Afetos. É condicionado pelo facto de ser católico praticante? Eu não acho que seja a fé. Eu acho que tem a ver com a importância que a instituição Igreja Católica tem para ele. É mais ou menos aquilo que eu comparo com o que os fanáticos de um clube de futebol, os adeptos muito ferrenhos, para não chamar fanáticos de um clube de futebol, que é o jogador jogou pessimamente, mas a culpa é do árbitro, sempre a equipa jogou mal, mas a culpa é do árbitro. Portanto, aqui acho que há um bocadinho de fanatismo nesta matéria.
em relação, não tem nada a ver com a fé, tem a ver com a instituição, o peso que a instituição tem para a cabeça dele. O que se passa com Marcelo? Eu acho que há aqui vários fatores, nomeadamente ele de facto acha que pode estar sozinho em Belém, no sentido de não dar ouvidos aos consultores, porque já nem assessores têm, mas acho que há aqui politicamente, e é essa a questão que mais me interessa, que é, eu penso que de facto, a Ana Sá Lopes escreveu isso hoje no artigo, ele ainda não encontrou o registro certo para o segundo mandato, não no segundo mandato, mas por causa da maioria absoluta. Portanto, este ano, com a maioria absoluta, ficou bastante sem modelo, porque era ele a figura principal, digamos, do jogo político e deixou de ser. E, portanto, ele não encontrou ainda bem aqui o registro. E já agora, se me permites só mais 30 segundos, para dizer que António Costa, como grande político que é, aproveitou às mil maravilhas esta situação e, embora tenha feito aquilo que foi correto da parte dele fazer enquanto pessoa, enquanto político, até porque tem também dívidas a pagar em relação a Marcelo Rebelo de Sousa nestes anos que Marcelo também sustentou bastante o jogo do governo, ele fez aquilo que devia fazer, mas não sem algum prazer em fazê-lo. Sim, portanto, António foi Costa... ele o pica-balões, como Exatamente. também escreveu muito bem a Marta Moitinho Oliveira. António Costa veio, no fundo, desculpar a Marcelo Rebelo de Sousa, fazer de advogado a defesa de Marcelo Rebelo de Sousa. E fez bem. E fez bem porque também acho, desculpem se estou a falar demais, mas fez bem porque eu acho que aquilo que se assistiu, sobretudo na manhã de ontem, e na noite de anteontem, e na manhã de ontem, em muitos mídia, é de tal forma humilhante e que perde um bocadinho quase a adesão à realidade. Ou seja, acho que se foi longe demais também em alguns comentários que se fizeram. Mas repara que António Costa nunca disse que ele estava certo, não é? Ele disse que isto nunca pode ser uma questão de número. Portanto, ele deixou claro que ele defendeu, mas atenção que essas declarações não foram acertadas. Acho que ele quis vincar isso também. E quis vincar durante 3 ou 4 vezes, porque ele repetiu ali longamente essa defesa. Bom, mas pegando aquilo que a Helena estava a dizer, Sónia, a questão da maioria absoluta, achas que Marcelo ainda não encontrou o tom certo por causa da maioria absoluta? É só este episódio da Igreja? Ou isso alguma desorientação já se tem vindo a sentir desde as legislativas? Olha, 2 coisas diferentes. Primeiro, eu não acho que esta situação concreta desta situação concreta se possam tirar essas ilações. Não acho que é uma situação muito política, não é? Não, claro que tem sempre leituras políticas, mas não tem a ver com políticas. E eu acho que esta não está relacionada com outras que eventualmente possam ter acontecido, mesmo o facto de ele ter ligado a Dom José Ornelas a dar-lhe a informal de que tinha feito a denúncia. Portanto, eu não tiraria essa ilação. Sobre o facto de ele não ter encontrado o tom... procuraram-se várias explicações para esta gafe e essa pode ser para as gafes recentes dele, não é só esta gafe. Para as gafes recentes dele, e essa pode ser uma explicação. Agora, uma coisa também é certa e vale a pena recordar. Ele definiu o tom no discurso da tomada de posse de António Costa. O tom que ele queria imprimir, ele definiu. E o tom é, os portugueses escolheram, deram-lhe a maioria absoluta a si. Portanto, no dia em que não estiverem em condições de exercer pessoalmente, há eleições e eu convoco eleições. E eu vou-me manter, no fundo, como o vigilante, vou estar sempre muito atento, vou ser o vigilante que se vai comprometer a cumprir esta regra. Portanto, ele definiu este tom. Agora, se ele não consegue levar adiante de outra forma, ou porque a maioria absoluta ainda não teve brechas suficientes, ou porque o Costa afinal não vai embora, ou não abandona o governo, enfim, isso será complicado de gerir, não é só nestes meses que passaram, vai ser muito pior nos próximos meses e anos. Portanto, se o problema é esse, vai ser uma procura
complicada. O que eu tenho mais medo nisto tudo é que o presidente, que como a Leonete disse, é o presidente dos afetos, eu acrescento, é também o presidente que sempre quis ser a voz do povo e a voz de todos os portugueses, se afaste nestas incoerências e nestas tomadas de posição, seja como católico, seja como respeitador da instituição Igreja Católica, se afaste do que o povo pensa. Ele é muito bom a ler as pessoas, tem sido ao longo deste tempo todo. Neste episódio concreto, acho que esteve muito longe de conseguir ler o que era a opinião dos portugueses, e isso para mim é que é o mais preocupante. O momento em que isto acontece, porque não há dúvida que os portugueses estão preocupados com isto, e não há dúvida que os portugueses também acharam que a questão do número não pode ser a questão do número, não é? Isso é o que me preocupa, é se ele de um momento para o outro se afasta, por alguma razão se afasta do que é o pensamento geral, que é tem sido a grande mais-valia dele. São José, uma das recentes declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que também foram menos claras, teve a ver com o Orçamento de Estado. Destacas mais o apoio ou as críticas que Marcelo fez ao documento, nomeadamente o otimismo que ele detecta sobre a previsão da inflação do próximo ano? Eu acho que detecta ele e detectamos todos, não é? Quando nós estamos com o mês de setembro que fechou com 9% de inflação, pensar que em 23 a inflação média do ano será 4%, acho que é um delírio. Objetivo. Vou exagerar, um delírio. Não, um delírio não, mas é um objetivo que vai obrigar a um grande exercício de gestão orçamental para conseguir atingir isso. Quando há outros objetivos também importantes. Mas eu penso que o Presidente, ao ter a reação que teve perante o orçamento, ele explicou bem que tinha até pedido que o quadro macroeconómico orçamental do próximo ano e de fecho deste ano fosse antecipado para as pessoas estarem cientes da situação. E ele depois reconheceu, quando comentou, que considera o orçamento equilibrado e até pensou que a coisa era pior. Portanto, ele, da leitura que fazia dos números e da situação, achava que a situação ia ser mais grave do que aquela que o Governo apresenta. Também é facto que não é uma previsão, pelo que eu sei, que obedeça àquilo que é o otimismo de António Costa. Porque este orçamento tem de facto a marca de Medina e estes números são de Medina. O que quer dizer com isso? O que quer dizer com isto é que estas previsões prudentes são uma opção de Medina. Porque havia dentro do governo quem quisesse ser mais otimista. Nomeadamente o Primeiro-Ministro. Pensava que estavas a dizer ao contrário. Não, pronto. Quem quisesse ter mais... Não, portanto, a prudência foi do Medina. E se há números que são bastante prudentes, como o do crescimento, é uma opção de Medina, como a aposta na dívida, a aposta séria no pagamento da dívida é uma opção de Medina. E, portanto, eu acho que foi esse bom senso de Medina e essa prudência que acabaram por levar o Presidente a dizer que um orçamento equilibrado não é estratosfericamente disparatado, não é? Embora é evidente que a previsão de 4% de inflação é uma ambição que pode ser até gerível aqui dentro, mas que não é gerível só aqui por dentro, não é? Porque depende tanto do que se passa na da Europa, situação da guerra, da crise inflacionária, da crise da energia, que nada nos permite, à partida, acreditar, sossegar na ideia de que para o ano vai ser só 4% de inflação.
Então, mesmo assim, deixe-me só dizer, eu acho que o que a oposição se queixa, em termos de prudência, é do facto de não ter sido distribuído mais dinheiro. E eles acham que a Medina foi Sónia, prudente no sentido de reservar algumas verbas como a almofada. Primeiro ele tem que ter verbas como a almofada. Primeiro. Sim, e aí está a prudência. Todos os orçamentos têm. E depois há uma grande dose de demagogia da oposição. Quer dizer, eu não vejo o PSD, não vejo onde é que o PSD tem grande campo para conseguir fazer muita oposição a este orçamento quando está associado ao acordo de concertação social. Não vejo. Já lá vamos, exatamente. E depois, o Costa faz uma coisa que ninguém pode dizer que não está a proteger. Ele dá apoios às empresas numa visão social-democrata de que a presença da economia é importantíssima e o funcionamento da economia é importantíssimo, como fez na pandemia. Dá um acordo em que dá apoios claros que os empresários, até o Saraiva até estava parvo no sábado a falar. Parecia que estava até a delirar de felicidade, não é? Até o senhor da CAP, que eu não sei agora o nome, estava deliciado, não é? Pronto. Mas também é preciso perceber que ele, no apoio, no aumento de 8%, quando prevê uma inflação de 7,4%, faz um aumento de 8% do índice de apoio social do IAS, que é o critério que serve, é o valor que serve de base para pensões, para subsídios, para prestações sociais, para abonos de família, tudo o que é apoios sociais dados pela Segurança Social e pelo Estado. Ele está a dar a 2 milhões de pessoas, que são mais ou menos 2 milhões de pessoas, que dependem desse universo, um aumento acima da inflação. Portanto, ele está a prejudicar a classe média. Sim, está. A mim está-me a chatear e está-me a prejudicar e está-me a dar cabo da vida porque eu não dependo desses apoios. Nem sequer tenho que ter um salário acima do salário médio, de 1.300, 1.350 euros. Que, aliás, quando ele já deu os apoios, agora extraordinários, os 125 euros, são para salários brutos até 2.700, que é o dobro do salário médio bruto. O salário médio bruto português é 1.350. Portanto, ele está a ter uma visão orçamental de proteção de quem mais penalizado vai ser pela inflação. O que é correto, no meu ver. Sr. José, eu não disse nada disso, eu não disse o contrário disso. A única coisa que eu disse é que ele é prudente porque mantém uma almofada para ser capaz, ainda se for preciso, de dar outras coisas. É aí que está a prudência, era só isso que eu queria dizer. Não, mas tinha nada a ver com... A oposição diz que ele não dá. E eu te comentei a posição da oposição, pronto. Na entrevista que Fernando Medina deu ao público, ele próprio assume-se que as coisas estão feitas de maneira que se for preciso. Exatamente. Claro, eu acho que é aí que está a prudência dele, não é nas previsões do déficit e da dívida. Leonete, tu escreveste a propósito do acordo de rendimentos e competitividade, que há pouco a Sr. José se referia, que o orçamento passou para segundo plano. Porquê é que é assim tão importante este acordo? Olha, antes de mais porque... Houve quem já lhe chamasse a grande vitória de António Costa. E é verdade. Primeiro, António Costa só consegue fazer isto quando já não tem que satisfazer os partidos mais à esquerda. E, não portanto, tem que se entrar tudo no Parlamento. Faz de facto aquilo que o PS faz melhor quando pode, que é ocupar o centro todo. E ele está a ocupar o centro todo. Conseguiu, mas num ponto de vista absolutamente... politicamente inteligentíssimo e fundamental, que é conseguir fazer um equilíbrio entre os apoios às empresas para que o país consiga, como dissemos aqui no podcast da semana passada, a barca consiga atravessar esta tormenta que estamos a atravessar e que não sabemos como é que vai ser para o ano, com alguma estabilidade. Portanto, fazer um equilíbrio entre a aposta na competitividade sem desproteger o lado social. E isto é uma coisa fundamental, não só porque é para este ano e para agora, mas sobretudo porque é para 4 anos. Ou seja, António Costa assegurou o resto do seu mandato. E mais, porque é que eu digo que o orçamento passou para segundo plano? Claro que o orçamento é importantíssimo e é lá que estão os detalhes das medidas e é óbvio que vai haver negociação no Parlamento.
mas são negociações de pormenor. O essencial está neste acordo. Já está definido. E o essencial está neste acordo com as empresas que também depois têm o seu lastro nos partidos mais à direita e com os trabalhadores que têm o seu lastro depois nos partidos mais à esquerda. Claro que vamos ter a CGTP na rua, mas também esvazia, mais uma vez pica também o balão da contestação social que uma situação económica destas faria fazer. Portanto, esvazia o debate no Parlamento nesta medida, porque quando a direita lhe disser esqueceu-se das empresas e a competitividade, e ele diz, está aqui, e depois vem a esquerda e diz, não, e os salários, e os mais pobres, não, está aqui. E de facto é um documento importantíssimo que permite a António Costa ter um lastro até ao fim do seu mandato e que permite, de facto, dar aqui uma estabilidade. Podemos discordar depois de algumas medidas, toda a gente terá as suas queixas, mas, de facto, é um documento, é um rumo. E que lhe dá uma margem de manobra em orçamento. Não é margem de manobra, mas dá-lhe um apoio já em orçamentos futuros, porque há coisas que já estão definidas. Exatamente, há 4 anos. Além de que já não se assinava um acordo destes há muitos anos. Exatamente. Anos 90, não é? Anos 90. Sónia, outro tema da semana tem a ver ainda com a Lei das Incompatibilidades, que nós discutimos na semana passada, mas, entretanto, o Presidente pediu aos deputados que revisitassem a lei e clarificassem, face aos casos que são públicos, das alegadas incompatibilidades da Ministra Ana Abrunhosa, Pedro Nuno Santos e Manuel Pizarro. Marcelo fez bem, neste caso, em pedir que os deputados se pronunciem? Claramente é preciso, há ali qualquer coisa na lei que não está suficientemente preto no branco para se tirarem as devidas conclusões. Eu, na minha visão, esses casos não são todos iguais, mas lá está, ainda há pouco tempo fui passar os olhos pela lei e realmente há coisas que estão de facto em aberto. Agora, é preciso dizer uma coisa, esta lei não é a lei de 95. Esta lei tem exatamente 3 anos, foi aprovada no Parlamento em julho e entrou em vigor, em julho de 2019, e entrou em vigor com o início da 14ª legislatura, portanto em outubro de 2019. Portanto, nós não estamos a falar de uma lei muito antiga, que já não tem correspondência com os hábitos dos portugueses. Este diploma foi redigido por muitos, não todos, porque entretanto o Parlamento mudou, mas por muitos dos intervenientes que ainda estão na Assembleia, portanto, que eventualmente vão intervir nesta clarificação. Contudo, a lei antiga, a de 95, não foi muito alterada neste detalhe que agora suscita as dúvidas. Que é o de familiares até o 2º grau. Sim, podem ou não fazer negócios com o Estado e não só com o Estado, isso com já lá está há muito tempo, a tutela. Isso já lá está, mas a dúvida agora é, e se for a tutela do ministro podem, do familiar podem ou não podem? Ou só podem fazer na tutela de outros governantes? É isso que importa aqui clarificar. Se a lei for clarificada noutro ponto qualquer, quer dizer, não tem o mesmo efeito, porque isto não, é que é preciso. Aquele artigo que está em causa. Não é só dizer é preciso clarificar, é preciso clarificar isto. Todos temos de saber se o marido da Ministra da Coesão podia ou não aceder a fundos que estavam debaixo da tutela dela, ou se as empresas do pai do Pedro Nuno Santos podiam ou não fazer negócio com setores que não estavam debaixo da tutela do Pedro Nuno. Pronto. Eu acho que uma pista para isto, porque primeiro, também deixa-me dizer que eu acho que se os deputados não mexeram nisto na altura é porque queriam deixar a coisa suficientemente aberta. Eles criaram confusão. Porque justamente na altura em que a lei estava a ser aprovada, houve aquela história das golas inflamáveis que envolvia precisamente o primo de um governante que era do Ministério da Administração Interna. Portanto, a questão estava lá e estava muito clara, mas a lei já estava demasiado avançada para se conseguir intervir. Provavelmente. Agora, há uma lei que foi aprovada na Assembleia e que dá, na altura, e que dá uma pista para isto. Eles podem se inspirar no que decidiram nesse caso, que é aquela que ficou conhecida como a lei dos primos, que é a das nomeações. No caso das nomeações, que vão até ao grau de primos,
ficou claro que o governante não pode nomear, governante, neste caso eu digo governante, mas são os titulares de cargos públicos e altos cargos políticos, não pode nomear na esfera da sua tutela, mas se for o colega ministro a nomear a mulher de outro ministro, o que chamamos de nomeações cruzadas, isso pode acontecer. Portanto, se foi clarificado aí, e se esta regra existe, eu acho que eles podiam inspirar-se nesse trabalho já feito. Que é um bocadinho também aquilo que o Conselho Consultivo da PGR disse. Mas Não vamos levar à letra o que lá está, embora seja claro o que lá está, São José. Até porque, deixa-me só dizer, eles acrescentam que seria inconstitucional, seria desproporcional, mas esse parecer é relativo à lei antiga. Mas a lei não mudou assim tanto naquele artigo está igual, sim. São José, qual é que achas que será agora o desfecho? Porque, por um lado, é preciso coragem para mudar a lei, no sentido de dizer, é verdade que situações como a do Pedro Nuno Santos podem existir, que é a interpretação da PGR, a interpretação do atual governo, porque sabemos bem como estes temas são sensíveis na opinião pública. E temos o Chega já a dizer que vai apresentar uma alteração para fechar tudo e para aumentar imenso as incompatibilidades. Hoje, na entrevista ao público, o Presidente da Iniciativa Liberal dizia que realmente tinha-se encontrar aqui um equilíbrio e que eles próprios, a Iniciativa Liberal, eles próprios ainda tinham dúvidas sobre como é que é a melhor maneira de fazer isso. Portanto, e pelos vistos, esta discussão vai ser feita ainda antes do... Pode ser feita ainda antes do Orçamento de Estado, ou seja, nos próximos dias. Pois eu tenho dúvidas, vamos por... Pois, sim. Mas a parte... Não, quer dizer, só quem está a questão de fundo, exatamente. Não, mas para contextualizar, quem está com a fúria toda de mudar tudo e fechar tudo, que é também aquele puritanismo radical e demagogo, é o Chega, e que não vai ter caminho nem vai lá nenhum, porque o que o Chega vai propor vai chuvar. Comecemos por nós não sabemos o que é que o PSD pensa, por exemplo. O PSD não quer mudar. A maioria do Parlamento é do PS. Sendo que o PSD, que é outra questão de contexto, diz que neste momento não é para mudar. Exato, e ele aprovou esta lei em vigor. Mais, o doutor António Costa diz que não é preciso mexer na lei. O Presidente diz que sugeriu, pediu, nesse dia, o Primeiro-Ministro disse que não era preciso mexer na lei. No Parlamento, Pedro Delgado Alves já admite que possa haver um debate e não sei o quê, não sei mais. Ainda estamos numa fase muito preliminar. O que é que eu acho que vai acontecer? Isto só vai ser discutido no Parlamento. Depois do Presidente da República mandar a questão para o Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional recomendar que a lei seja alterada neste conteúdo e neste... Vão-se respaldar os partidos no Tribunal Constitucional. E os partidos vão fazer direitinho o que o Tribunal Constitucional mandar. Não acho que esta polémica não tem polémica nenhuma e que vai ser assim. Exatamente. Okay. Pronto, porque é evidente que António Costa agora tem que dizer que a lei não está certa e não é preciso mudar, porque ele está a obedecer a ela, porque senão tem que demitir... É o critério que ele já está a usar? Sim, tem que demitir ministros, não é? Pronto. Por outro lado, o PSD também é autor da lei, está naquela das... Também quer que quando o PS chegue o PS primeiro à frente, não é? Pronto, o Chega é o Chega e vai lá entrar nas demandas dele do costume de incendiar a pradaria, mas de facto o assunto vai ser ditado pelo Tribunal Constitucional. Agora a única dúvida é se o Tribunal Constitucional tem o mesmo entendimento com o Conselho Consultivo. Não sei, mas isso o Tribunal Constitucional... já vimos tanta coisa que, olha, sei o Tribunal Constitucional é o órgão supremo para esta questão. Eu sempre ouvi dizer que onde há dois juristas exatamente, há duas opiniões. Se o Tribunal Constitucional disser que a lei está assim correta, o assunto está morto. Sim. Bom, vamos finalizar então com o público notório. São José, começo por ti, o que é que trazes? Olha, eu trago uma medida que está para ser aprovada, uma lei, projeto de lei do PS, que está para ser aprovado na Assembleia, que é para passar a punir como crime a partilha de imagens íntimas e sexuais na net, nas redes sociais. Sem consentimento, como é óbvio, não é? E, portanto, há uns que querem umas penas mais pesadas, um crime com penas mais pesadas, mas há um consenso de que é para penalizar. E eu acho isto bem, porque eu, de facto, penso... Eu não tenho redes sociais, mas pelo que vejo das pessoas que têm redes sociais e do que vejo que me mostram, eu acho que há um clima de falta de adesão à realidade em que vivem as redes sociais. Ou seja, as pessoas
nas redes sociais, como estão sozinhas frente a um computador, não estão olhos nos olhos uns com os outros, permitem-se às vezes uns exageros, uma falta de noção do respeito pelo outro. Não é? Falta muito respeito nas redes sociais. E isto é uma prova de falta de respeito. E, portanto, é importante, quando ainda por cima entra com divulgação de vida íntima e sexual, imagens absolutamente privadas e íntimas, acho muito bem que passe a ser considerado crime. Não estou a dizer que é preciso penas maiores ou menores, mas que passa a ser criminalizado. Que haja legislação sobre isso. Acho que é importante. Sónia, qual é o teu público e notório? O meu público e notório desta semana é de um António Costa, que eu originalmente, quando li a frase, até pensei que era o António Costa primeiro-ministro, mas depois acabei por perceber que não, que era o António Costa do jornal Eco. E a frase era que Fernando Medina quer ser o Messi das finanças. Eu achei graça, porque de facto nós já tínhamos um Ronaldo das finanças e agora aparentemente podemos ter um Messi das finanças, o que é uma sorte para um país tão pequeno como Portugal e para um primeiro-ministro como António Costa, ter logo 2 ministros das finanças de tão alto gabarito. Eu não percebo muito de futebolês, mas sei pelo menos que são 2 dos melhores jogadores de futebol do mundo. Deixa-me só fazer-te uma questão. Isso é engraçado. O doutor António Costa teve a sorte de ter os 2 melhores ministros das finanças. Exatamente. Deixa-me só fazer outro acrescento, que é, isto mostra como o Ronaldo está em declínio. É verdade, é verdade. Leonete, é a tua vez. Mas vem na sequência e não foi combinado, juro, que há outra tirada futebolística de António Costa sobre as finanças, que é muito boa, que é o 7-0 ao FMI. Ou seja, graças ao Messi e graças ao Ronaldo das finanças, o António Costa garante que o governo leva 7-0 face às previsões do FMI, que e é verdade, até agora de Estado, e portanto está otimista em relação a isto. Olha, nada como ter os melhores do mundo. Se um é o Ronaldo e o outro é o Messi, o João Leão será quem? Também me ocorreu, mas não tinha resposta para isso, portanto... Porque também é responsável por este 7-0. É verdade, é verdade. Mas foi ali uma transiçãozinha, mas eu como percebo pouco futebol não consigo Pois eu arriscar. Também não. É melhor não dizer Eu acho que tem a ver com o facto de João Leão ser o menos ambicioso dos ministros das finanças. E portanto é por isso que não tem direito a cognome. ficou sem cognome. Foi pouco, pois. Exatamente. Bom, então terminamos com o futebol, acho que é inédito. Voltamos para a semana, obrigada. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.